E aí, quando a gente fala de instalação, nós temos alguns tipos de instalações, né? Nós temos, por exemplo, quando a gente faz a instalação all-in-one, ou seja, o que seria esse all-in-one, né? Tudo em um. Então a gente pega um único servidor e nesse mesmo servidor a gente vai instalar o banco de dados, o Zabbix Server e o front-end. É muito comum a gente ver esse tipo de arquitetura, principalmente quem está começando com Zabbix, quem nunca teve um contato. Também empresas, às vezes você tem um profissional que já trabalha com Zabbix, mas esse profissional vai colocar o Zabbix em uma empresa que não tem tanto conhecimento, e então ela ainda não vê tanto valor no monitoramento. E aí, como ela não vê valor, ela não vai querer gastar. Então, o que ela faz? Dá para começar com uma máquina? Você pode começar com uma máquina, mas eu quero mostrar para vocês aqui quais são as possibilidades e o que você precisa fazer, tá? Quando você começar a fazer a migração desses ambientes. Porque é comum a gente começar all in one. Muita gente, às vezes, só conhece esse tipo de instalação e não conhece o tipo de instalação que eu vou estar mostrando mais para frente, né? Os outros dois tipos que tem. Então aí pode ter uma pergunta, Robert, como que eu migro? O que eu faço? Então, beleza, eu vou te explicar, mas agora o que você precisa ter em mente é que a arquitetura principal é all in one. Robert, é recomendado começar dessa forma? Não. Aqui nós começamos num outro formato que eu vou mostrar para vocês logo na sequência. Mas isso aqui é uma alternativa para quem está começando com os hábitos, quem precisa fazer um laboratório, tá? Então, se você precisa fazer um laboratório, você não precisa ter 3 máquinas. Você pode começar com uma. Robert, 3 máquinas? Sim. Outra forma também, quando o seu ambiente está crescendo, conforme o ambiente está crescendo, é você fazer a instalação de 2 camadas, né? Então, essa instalação de 2 camadas, agora você separa. Você tem um servidor para o banco de dados e você tem um servidor para o Zabbix Server e para o front-end. Como que eu faço isso, Robert? É bem simples. Você só precisa entender quais são as responsabilidades, né? Então, quando você estiver instalando, nesse caso, em máquina separada, a única diferença do all-in-one é que você vai apontar o endereço do banco de dados para uma máquina remota. Você vai colocar um IP. Ao invés de você colocar localhost, ao invés de você colocar 127.0.0.1, você vai colocar o endereço IP de qual que é o servidor do banco de dados ali. E claro, você precisa lembrar de quais são as configurações de rede, por exemplo, que você precisa estar fazendo, né, para estar funcionando isso perfeitamente, ok? Então tenha sempre isso em mente. Você pode começar all in one e também você pode instalar com 2 camadas. Então, se você conseguiu mais um servidor, você separa. E qual que é a vantagem disso? Você consegue escalar o seu ambiente ali de forma horizontal. Por quê? Você consegue ter uma máquina para o banco de dados e essa máquina, por exemplo, ela ter uma característica de disco e CPU diferente da sua máquina do Zabbix Server, porque o banco de dados nós vamos ter muita leitura escrita. Como a gente vai ter muita leitura escrita, então é importante que nós tenhamos disco específico para isso. Por exemplo, no mínimo um disco SSD. Não consigo ter um SSD, então um disco de 15K, porque você tem mais volume de leitura escrita. Já no caso do Zabbix Server, do front-end, você vai precisar de mais memória, porque são processos executando, são usuários conectados ali no front-end, então você pode ter máquinas com características diferentes, e ao invés de você ter uma máquina, por exemplo, com 16 GB, aqui você já pode separar. Coloca, por exemplo, 12 GB no banco, ou 6 no banco e 6 no Zabbix Server, e você começa a separar a sua arquitetura para você também tirar um pouco da carga. E outra, se uma máquina cair, não para tudo. Tá? E Robert, como que eu faço a migração do ambiente all-in-one? Então, como que eu faço a migração do ambiente all-in-one para um ambiente de 2 camadas? Simples. Sempre que você tiver essa estrutura all-in-one, o que você vai fazer? Você deixa o banco de dados onde ele está, deixa a máquina do banco de dados na original, ok? E aí você vai lá para o serviço do Zabbix Server, para o serviço do front-end, sobe esses serviços, instala ele novamente na sua nova máquina, aí você vai no arquivo de configuração e você altera o endereço IP do banco de dados. Alterou o arquivo no arquivo de configuração do Zabbix Server do front-end, pronto, você sobe esses serviços, eles já vão se conectar e maravilha, agora você tem 2 máquinas. Então é bem simples, é bem tranquilo a gente começar dessa forma aqui. E aí nós temos também a instalação em 3 camadas. E aí quando a gente tem 3 camadas, a gente tem um ambiente ideal. Então aqui na J3CP, todos os nossos projetos a gente faz esse tipo de instalação. No mínimo 3 camadas, se a gente estiver utilizando instalação convencional nos servidores. Robert, como assim? Vocês vão ver que a gente tem outras não, nós temos 5 tipos de instalação, né? 5 formas de instalar os Zabbix. Esse aqui é específico, é quando a gente instala padrãozão lá direto no SO. Então a gente vai ter uma máquina para o front-end, uma máquina para o banco de dados e uma máquina também para o nosso Zabbix Server. No meu slide aqui tá até errado, vamos corrigir ao vivo aqui já, ó, olha só. Então nós temos aqui então 3 máquinas, um front-end, um banco de dados e um Zabbix Server.
Então, dessa forma aqui, a gente consegue ter a nossa arquitetura em 3 camadas, um servidor cada um com a sua responsabilidade. E aqui a gente pode ter, por exemplo, um banco com 6 gigas, um Zabbix Server ali com mais 6 gigas ou 4 gigas, dá para começar com 4 gigas tranquilo, e um front-end com 4 gigas. Então você tem todo o acesso ali dividido. Então olha só, quem for acessar o front-end, acessa uma máquina que é a do front-end. E aí, as coletas de dados, a detecção de problemas, gerenciamento de eventos, notificações, tudo que é parte de inteligência dos Zabbix, ela vai ter uma máquina dedicada, então não vai ter concorrência de processos, não vai ter nada que impacte, por exemplo, o funcionamento. Então, por isso que a gente recomenda sempre instalar em 3 camadas nos nossos projetos.